Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um BasqueteCast. Eu sou o Gustavo Bellini. Fala galera, boa noite. Aqui é o Edson Oliveira. Hoje nós estamos aqui com a Cristal Rocha. Eu vou pular um pouco a apresentação dela. Vou deixar ela falar porque o currículo é muito grande, mas só para dar uma geral aqui, Cristal Rocha vai falar um pouquinho para a gente sobre o curso que ela fez nos Estados Unidos. Ela que está, digamos, começando mais aprofundamento com mais aprofundamento essa questão do treinamento individualizado no Brasil. Ela também é embaixadora do basquete 3x3 no país e hoje ela é a nossa convidada. Bem-vinda, Cristal. Obrigado, meninos. Boa noite. Vocês já viram aí que eu já dei uma gafe, né? Que o meu WhatsApp tocou. Mas tranquilo. Desculpa aí, obrigado pela oportunidade. Já até desliguei ele aqui para não ter mais problema. E aí a gente vamos conversar de coisas boas, com o basquete 3x3 e muitas outras coisas. Não preciso ficar falando muito sobre mim, porque o Gustavo já falou bastante coisa aí. E vamos nessa. Vamos lá, Cristal, para começar do começo. Como que você entrou no Opa, basquete? Como que o basquete chegou na sua vida aí? cara, é uma longa história. Vou tentar contar aqui para vocês em alguns minutinhos, para não ficar tão cansativo. Eu comecei a jogar basquete com 9 anos de idade, na cidade do interior, chama Descalvado, uma cidadezinha próxima de São Carlos, para ficar mais fácil de se localizar aí. E a cidade da Maria Helena Cardoso, para quem não conhece, a Maria Helena Cardoso foi uma das grandes treinadoras da seleção brasileira feminina de basquete. Eu comecei a jogar lá aos 9 anos, fazia escolinha, e aos 12 anos eu tive a oportunidade de fazer uma avaliação no time de Americana, e eu consegui, né, o meu primeiro passo no basquete, vamos dizer, profissionalmente, aos 12 anos, para jogar a categoria de base lá, mas mesmo assim eu já entendia que era uma carreira profissional, porque eu já ia ficar, não ia morar com meus pais, já ia morar numa república, não tinha salário, mas, sabe, era um primeiro passo para uma carreira longa aí como atleta. E quem me levou para lá para fazer essa avaliação foi o cunhado da Maria Helena, que hoje já é falecido, mas eu nunca tinha conhecido ela, mas conhecia os parentes, porque a cidade é pequenininha, então eu conheci ela o ano passado, que a gente esteve em um evento lá em Descalvado, que fizeram uma homenagem para mim, para ela, dos grandes atletas que passaram pela cidade, enfim, e estão deixando o seu legado aí. Teve algumas outras meninas também que já jogaram lá, saíram de lá e, cara, não sou só eu, só para não depois não falar aqui, né? Mas as meninas também, as meninas muito boas também, então fizeram história aí dentro do basquete. Tudo, elas são descalvadenses, eu não, eu nasci em São Paulo, mas fui para lá. E é isso, aí depois joguei em Americana durante 5 anos e minha adolescência toda lá na cidade, assim, treinando, conhecendo outras meninas, ah, e também melhorando meu basquete. E depois, aos 17 anos, eu saí, fui para outra cidade e depois joguei em outros clubes e fui desenvolvendo. Só que eu já tinha na minha mente o que eu queria, tudo que eu ia construindo como atleta, eu já pensava a longo prazo como que eu poderia fazer isso depois, como que eu poderia dar oportunidade para outras pessoas, para outros atletas. Eu tinha uma mente não, era bem adulta para minha idade. E hoje eu venho fazendo isso de tudo aquilo que eu já planejei quando criança. É óbvio que quando criança eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, mas a mentalidade que eu tinha de poder ajudar o próximo, como que eu poderia ajudar a minha amiga a melhorar o basquete dela, enfim, era mais nesse sentido, mas tudo que me passavam eu fazia como se fosse o último dia jogando basquete, ou o último dia de treino, o último dia de jogo, ou aquele,
né, aquele buzzer beater, enfim. Eu sempre levava a ferro e fogo tudo que eu sempre levava, não, levo a ferro e fogo tudo que eu faço. Então, encurtando um pouco da minha trajetória aí enquanto jogadora de basquete 5 contra 5, né? Porque aí tem a outra fase que depois a gente pode conversar aí. Isso aí. Basicamente foi isso. Passei por vários treinadores para vocês terem uma noção. Eu joguei primeiro já em categorias de base com o Vollmer, que mora em Americana, foi treinador lá das categorias de base por muito tempo. Aí depois veio a Janine, que era uma treinadora de Jundiaí, e também foi treinadora lá em Americana, quando eu tinha Unimed Americana, Seara Americana, Data Contra Americana, joguei todos esses tempos, depois voltou de novo a ser Unimed Americana. Os patrocinadores vão e voltam, né, mas faz parte. Depois eu cheguei a treinar com Borracha, não sei se vocês conhecem, Norberto Borracha. Eu treinei alguns treinos também com o Vendramini, que foi treinador de Campinas, agora ele é coordenador. Com o Ferreto, o Edson Ferreto. Cara, eu treinei também com o Carlinhos, com o Edson, que é de São José, de Jacareí. Carlinhos foi treinador da seleção brasileira acho que até que a gente está em 2020, 2017, se não me engano, ele foi treinador da seleção brasileira, Carlinhos. Enfim, foram alguns treinadores... Só fera. E aí foi a minha trajetória toda no basquete 5 contra 5. Vários títulos, várias derrotas, enfim. É isso. Aprendizado, né, principalmente. E aí vem a parte que a gente quer saber aqui, que a gente vai focar mais hoje. O 3x3. Como que surgiu aí? Como é que você entrou nesse mundo que ninguém que entra sai mais? Como é que foi? Esse mundo é muito bom. Cara, quando eu ainda estava jogando basquete 5 contra 5, mas não mais no clube, que eu tive uma lesão séria no joelho e depois eu falei, deixa eu estudar um pouco. Mas ainda jogava jogos abertos, regionais e tal. E também jogava aqueles campeonatos de basquete de rua que tinha antigamente, que era da CUFA. Adorava jogar aquilo, porque eu me sentia livre, sabe? Porque o meu estilo de jogo, cara, eu gosto de um basquete divertido, não humilhante, sabe? Não é humilhar a pessoa, mas divertido. A gente tem que se divertir jogando basquete. E o basquete de rua me dava essa oportunidade, sabe? De me divertir. Não que o 5 contra 5 não seja, só para ficar claro, tá, gente? É porque é diferente. Do 5 contra 5 você tem um treinador que ele tá ali conduzindo a equipe, vendo estratégias para atingir objetivos, né, no geral. No basquete de rua também, a gente tem estratégias, tem objetivos, mas você se sente mais solta. Você pode aplicar a qualquer momento uma jogada de efeito, vamos dizer, entre aspas, né? Mas sem humilhar o adversário, né? Não é, vou fazer a jogada de propósito para tirar uma onda, não é isso. Eu pensava assim, né? Muita gente gostava de tirar uma onda, assim, para tirar sarro mesmo e tal. Mas aí cada um no seu estilo. E, no entanto, vou contar uma história. Uma vez estava treinando, antes de falar disso, uma vez estava treinando em São José dos Campos, e aí meu treinador ele gostava de dar 1 contra 2, né? 1 contra 2. Eu, rápida, né? Habilidosa. Cara, as meninas vinham me marcar 1 contra 2. O que eu fazia? Jogava a bola debaixo da perna, passava no meio entre delas. Jogava a bola entre as pernas dela e passava no meio. E aí, teve um dia que a menina me xingou tanto. E eu fiquei quieta, assim, cara. Eu falei, cara, eu fui objetiva, não tô te humilhando. Eu passei 1 contra 2. Como que vocês com certeza vão ganhar de mim? 1 contra 2. E aí, meu treinador me tirou do treino, cara. Eu fiquei boladaça. Caramba. Eu falei, é isso mesmo, você vai me tirar do treino porque eu fiz uma jogada que eu fui criativa, né? Eu tinha, 22 anos, mais ou menos. 21, 22 anos. Ele me tirou do treino. Eu falei, beleza, vou embora tomar uma chuveirada, descansar, porque eu tô cansada. E amanhã eu volto. Ainda falei desse jeito, debochada. Ele tava me tirando do treino. E aí, no outro dia, de novo, 1 contra 2, cara. O que eu fiz? A mesma jogada. Cara, não tem como. Você tem que usar o recurso que você tem. E aí, por isso que eu gosto do basquete de 3 contra 3, basquete de rua. Agora não
não utilizo muito as coisas do basquete de rua, vamos dizer assim, porque é óbvio que a gente amadurece, né, e tal, e essa era uma coisa que eu queria contar, que foi engraçado. E aí, voltando a falar do basquete 3x3, e foi a partir daí do basquete de rua, e em 2010, quando apareceu na televisão pela primeira vez, nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Singapura, né, aquela... A gente ficava estudando lá no Comitê Olímpico, a gente sempre falava. Aquela linha do tempo clássico. Eu vi na televisão. E foi assim, foi uma tarde, e logo em seguida, quando passou no Globo Esporte, eu recebi uma ligação da Natália, uma amiga minha. Cristal, você tá vendo o Globo Esporte? Eu falei, tô, cara. Você viu o que tem tudo a ver com você? Ela mora lá, hoje ela mora nos Estados Unidos. Na época, acho que ela também já morava. E a gente jogava junto a Libra, o basquete de rua. E ela falou, nossa, tem tudo a ver com você, cara. Vai pra cima, não sei o que. Acho que você precisa montar um time e tal. E aí eu fiquei olhando, fui pesquisar na internet, não tinha nada ainda. E fiquei vendo, e fui ver de novo a reportagem. Coloquei na internet para poder ver. E aí falei, cara, isso daqui não é modinha, isso aqui. Isso daqui é algo diferenciado. Eu vou me aprofundar nisso aqui. E foi em 2010. E em 2010 eu já estava terminando minha faculdade. Então eu uni o útil ao agradável a isso. Sim. E aí eu comecei a montar um time, a gente começou a jogar. Os primeiros campeonatos foram em 2012. Olha a linha do tempo aí de novo. Em 2012 aqui em São Paulo. E nos primeiros campeonatos eu tinha que montar o time dos outros. Olha que engraçado. Cara, monta um time aí para jogar contra o meu, ligava, ou mandava mensagem, monta um time aí para jogar contra o meu, para a gente participar desse campeonato, funciona assim, explicava tudo, como elas tinham que se inscrever, como que era, mandava as fichas também, porque eu tinha essa parceria com a NB, que a gente começou junto, e a gente eu divulgava para eles também, porque eles eram novos aqui. Então, as pessoas tinham muita confiança no que eu falava, ainda tem, né? Porque, assim, eu não vou falar besteira. E aí foi o primeiro campeonato foi no Parque da Juventude, se eu não me engano, onde eu consegui 3 times femininos, mais o meu 4, para fazer um quadrangular ali. E aí foi legal, a gente começou a jogar e foi tudo legal. Ainda as pessoas meio que duvidavam, assim, do basquete 3x3. Não, já é moda, daqui a pouco passa. Eu falei, cara, é FIBA. FIBA. Sabe o que é FIBA? A FIBA não vai montar uma coisa para ser passageiro. Não é como vir uma marca aqui, como vir... eles falavam muito que vinha Gatorade, vinha umas marcas, montavam um basquete, um streetball, não lembro, o Sprite, tinha uns negócios assim. E aí fazia o torneio só para divulgar a marca e saía fora. E aí eu falei, não, é algo inovador, é algo, sabe, tipo, vai mudar o jeito da gente pensar o basquete, entre aspas, de rua, né? Então, que o basquete 3x3 veio do basquete de rua, então a gente não pode deixar de falar sobre isso. E foi aí que eu comecei a jogar o basquete 3x3 e tudo que rolou até hoje, assim. Depois fui para a seleção, é óbvio que, né, a gente fala assim, parece que foi... Mas teve muitas coisas aí que aconteceu entre todos esses anos, de 2010 a 2014 rolou muita coisa, e foi bem legal, assim, a carreira, assim, como atleta profissional. Ainda não encerrei, mas eu não montei mais times para jogar e tudo mais, estou mais focada em dar treino, mas se surgir a oportunidade de jogar, brincar de vez em quando, algum campeonato, ok. Se não surgir também, não estou mais desesperada, sabe, como antes. Ainda em jogar, como jogadora, você teve uma experiência na última vez que o Brasil teve uma seleção representando o feminino no Mundial. Foi em 2014, se eu não me engano. Foi isso mesmo? Então, conta pra gente, como é que foi essa experiência? O que você sentia de diferença na época? Lógico que hoje evoluiu muito, mas na época ali, 2014, como é que era a diferença das outras equipes, das outras seleções para a brasileira? Sim. Em 2014 foi a última participação da seleção brasileira em Mundial, né? Depois de 2014, o Brasil não conseguiu ranking, não conseguiu um posicionamento para poder se classificar. E cara, foi uma sensação incrível, assim, era algo que eu sempre almejava desde criança,
Eu queria um dia representar o meu país, poder jogar basquete em alto nível com outras seleções. É diferente, porque você joga dentro do seu território aqui, parece que, cara, o meu time era, não sei quantas vezes campeão de todos os campeonatos que tinha. E aí, depois você vai para lá, você vai com confiança, mas é diferente. A gente jogou contra, na primeira fase, eu não vou lembrar agora, porque faz tempo isso, né, gente? Eu já tenho 38 anos. Mas eu lembro que a gente jogou contra os Estados Unidos, jogou contra a Argentina, quando foi Brasil e Argentina, mano, foi o máximo. E foi legal que Se sentiu na seleção realmente, né? Pegar uma realmente, Argentina no Mundial, pô, realmente. E, e foi legal porque, cara, nós todas jogávamos basquete 3x3. Não eram atletas que estavam oriundas do 5 contra 5, de passagem no 3x3. Não, a gente tinha jogado vários campeonatos de basquete 3x3. Todas somos oriundas do 5 contra 5, mas, porém, sabe, engajamos, nos doamos para o basquete 3x3 por muito. Eu por exemplo, joguei basquete tudo isso em 4 anos, quando começou a modalidade, 2010 a 2014, cara, eu me entrego até hoje, né? Agora nem tanto como atleta, mas em 2014 foi o ápice, assim, daquilo que eu tinha planejado para mim como atleta, e foi bem, cara, é até difícil de falar, porque é algo muito, a gente sente, a gente não tem como falar o que a gente sente, mas, mano, é diferente, é diferente. A gente, assim, teve um time que a gente jogou que teve muito contato físico e a gente não estava muito acostumada com isso. E aí teve uma bola, até tem uma foto que o cara pegou bem certinho, assim, a menina me empurrando e eu me desequilibrando, assim, e não foi falta. Eu falei, caraca! mas foi legal. Teve uma bola contra a equipe que foi a última equipe que foi campeã europeia. A gente jogou contra elas e ganhamos no Campeonato Mundial em 2014. E ainda tem uma remanescente do Mundial de 2014 que foi campeã europeia ano passado. Era a única. Não lembro o nome dela agora, era uma loirinha, uma ruivinha, acho que o cabelo dela estava vermelho, curtinho, não lembro. Acho que. Como chamava o time? Hungria. E aí, o que ela fez? Eu fui recuperar a bola, tinham me passado a bola para limpar, eu fui recuperar a bola, ela me empurrou, eu caí, sabe aquele negócio que fica os patrocinadores, aquela espuma que fica rodeando a quadra? Não sei como chama aquilo. Eu caí do outro lado, os meninos estavam assistindo o nosso jogo, não sei quem me segurou pela camisa e pelo shorts, eu caí assim e me jogou para dentro da quadra de novo. E não foi falta. Nossa. E a gente ganhou. Tem até a foto desse lance. Foi muito engraçado. E a gente ganhou e a gente classificou até as oitavas, que a gente perdeu para a Bélgica. Acho que foi Bélgica. Foi Bélgica. E tem até os jogos no YouTube até hoje, mano. Às vezes, de vez em quando, eu fico assistindo, eu fico, caraca, por que eu não fiz isso aqui? Nossa, por que você não fez? E porque, assim, o basquete 3x3 mudou muito. Naquela época não tinha essa sistematização que a gente tem hoje. Faz o flare, faz o back pick, faz um backdoor. Não, a gente jogava. A gente tinha todas essas leituras, só que como a gente não treinava, a gente não era tão bem feito assim, sabe? Hoje a gente faz isso naturalmente, porque a gente já entendeu o jogo. O jogo mudou muito de 2014 para 2020. Então, mas foi uma experiência legal contra os Estados Unidos, contra a Argentina, contra a Bélgica também foi bem legal. O nosso time era, se eu não me engano, era um dos maiores em tamanho, né? Sim. Estados Unidos era grande, mas a média de altura era quase igual, então a média de altura delas era o quê? 1,80 e 1,86, 1,87. Eu joguei até contra os Estados Unidos, a gente chegou a jogar contra uma menina que está na W agora. Agora não, ela foi até MVP da primeira, quando ela entrou, MVP, como que fala? Quando é primeiro ano? Rookie. Caloura? É. Calor do ano, né?
eu não lembro o nome dela agora. E a gente jogou contra ela, cara. Então, tipo assim, a mulher foi campeã da WNBA esse ano. Então, tipo, ela é armadora. Tipo, eu via ela assim, cara. Ela era armadora. Eu via, tipo, olhando pra cima, tá ligado? Tipo, muito boa, muito boa, muito boa. Foi bem legal a experiência, assim, cara. Diferente. E quando você voltou de lá, o que que você falou assim, caramba, eu preciso mudar o meu jogo ou assistir mais jogos? Você falou aí, né? Porque você sentia mais pancada, um contato físico mais Uhum, forte e que uhum, aqui você não estava acostumado a sofrer esse tipo de contato. sim. Como é que foi a É, volta? cara, a volta foi maneiro, assim, porque a gente viu que a gente ainda precisava crescer o nosso nível dentro do Brasil. O nível dos torneios e o nível das atletas também. E, e aí eu falei, cara, eu preciso treinar mais isso, eu preciso treinar mais aquilo, mas não, eu não posso fazer sozinha, porque a gente precisa treinar em equipe. Eu fazia a minha parte, mas como a gente não tem muito recurso, a gente acabava treinando um pouco separado, depois juntava para treinar, sei lá, durante 2, 3 semanas, treinava 3 vezes por semana, mas era bem difícil, porque todo mundo tinha que trabalhar, mas não que ainda não seja assim, né, Sim. infelizmente. Está melhorando, mas ainda a gente precisa melhorar muito em relação a conseguir parceiros para poder ajudar o basquete 3x3. E, e tinha muitas coisas assim que eu via que eu falei, mudar os recursos, aumentar o nível dos recursos, não pode ter dois recursos, a gente precisa ter variações desses recursos, a gente tem que ter um ponto forte, 2 pontos fortes, vamos dizer assim, que a gente coloca, que a gente fala, pô, esse daqui é o meu forte, mas a gente precisa ter variações que o jogo de 3x3, eu até fiz a gente gravou sábado passado, vamos dizer, videoaula, mas é algo bem básico em relação às informações sobre o 3x3, e eu falo muito sobre isso, como o atleta ele precisa ter um leque de recursos para poder jogar o basquete 3x3, não só ofensivamente, mas defensivamente também. Né? Se você não souber como que o cara vai atacar, como ele vai usar alguns recursos, você não vai saber como recuperar na defesa ou como atrasar o contra-ataque, enfim, né? Basquete 3x3 é dinâmico demais. Então, eu via que a gente precisava melhorar algumas coisas nesse sentido. Principalmente, não tenho certeza que nós, hoje muito melhor, mas naquela época a gente não marcava o contra-ataque, a gente ficava esperando elas saírem com a bola para limpar, para a gente poder marcar, e a gente sabe que não é assim, a gente precisa marcar. E uma coisa que era interessante também, que hoje a gente faz com mais maestria, a gente não mudava muito, não fazia muitas trocas, demorava muito, Uhum. 4 minutos, 3 minutos e meio, e Nossa, a gente sabe que no máximo 1 minuto e meio, ou é. às vezes até menos, você tem que trocar no 3x3, porque você não vai Uhum. aguentar jogar 3, 4 jogos num nível super alto. A gente jogou lá na época, agora mudou, né? Na época a gente jogou 3 jogos no mesmo dia, e eram 3 dias só de mundial, agora são 5 dias, enfim. Sim. E aí, essas duas coisas eu achei bem que a gente precisava colocar mais no nosso jogo. Marcar o contra-ataque, diminuir o tempo vamos dizer, de limpar a bola do ataque e ampliar os nossos recursos. Você não joga de pivô, você é a mais alta, você vai jogar um pouco mais de poste baixo, se é que existe isso no 3x3, né? Mas você precisa, em alguma movimentação, se a bola estiver na sua mão, você tem que chutar de 3. Então, você vai ter que melhorar esse recurso aí para chutar de 3 pontos. Então, de 3 não, desculpa, de 2 pontos. Tá vendo aí? Você falou que, né? Você não vai falar, Cristal, fala que é embaixadora e tudo mais, e falando 3 pontos no basquete 3x3. 2 pontos, gente, 2 pontos, 2 pontos. Então é isso. O dinamismo do basquete 3x3 acaba que torna você definir um padrão muito mais difícil, né? Igual no 5 contra 5, apesar da quadra ser bem maior, para você definir um padrão do que vai acontecer é bem mais fácil, né? Ali no 3x3, eu acho que é mais ação e reação o tempo todo. Então você não vai conseguir Sim. definir aquele padrão para tomar conta da situação, né?
Sim, o raciocínio tem que ser muito rápido. Você já tem que antecipar muito, muito mais rápido a leitura das ações em relação ao 3x, em relação ao 5 contra 5. Porque o 5 contra 5 vai lá para o contra-ataque, às vezes só vai 3, 2, Isso. e os outros ficam lá na defesa. No 3x3 não tem isso. Não tem isso. Então essas duas coisas que eu achei que a gente precisava melhorar, e a gente está melhorando no basquete aqui no Brasil. Sim. Esses dois A gente pontos. está melhorando, mas ainda assim, 2014, como a gente falou, foi a última vez que o Brasil se classificou, né, para um Mundial Feminino. Jogamos o Pan-Americano, né, tivemos uma apresentação ok, né, no nível que o Brasil está, mas dentro do Brasil, se você tivesse que definir uma coisa, ou duas, ou três, no máximo, assim, para melhorar o feminino no 3x3, para subir o nível novamente, quais são os pontos principais que você escolheria? Te botei no Os furado pontos, agora, né? caramba, mano. Eu acho que a gente precisa. Primeiro, a gente precisa mudar a mentalidade. Mentalidade de atleta. Né? A Sim. mentalidade eu acho que é primordial. E segundo, acho que, cara, acho que tudo envolve um pouco a mentalidade, porque mudando a mentalidade, você muda os outros aspectos. Então, eu acredito que se a gente mudar, como mudar a mentalidade, Cristal? E você pergunta como? Primeiro que por conta, a gente não tem recurso, então, cara, o que você pode fazer para mudar esse. Eu vou acordar cedo e vou treinar, cara. Eu vou acordar cedo e eu vou escrever um projeto para ver se eu consigo apresentar em algum lugar. Vamos levar várias vezes? Não, vai, porque eu já fiz isso muitas vezes. Mas o que você tem, sabe? A gente precisa mudar. Como que eu mudei, sabe? Assim, vou dar o meu exemplo. Eu mudei todos os dias. Eu queria ajudar alguém a mudar os conceitos, sabe? Tipo, pensar o 3x3 de uma maneira diferente. Não é basquete de rua. Não, você não vai mais jogar aquele basquete de rua. Você vai jogar um basquete competitivo. Tem alguns elementos do basquete de rua, que é a música, o DJ, MC, blá, blá. Mas, cara, dentro da quadra, não é mais. Você não monta o seu time na sexta para jogar no domingo. Não. Você tem que fazer Isso já é mudar um pouco, sabe? O contexto, mudar o pensamento, mudar a cultura. Então, acho que se mudar isso, tá vendo? Você não me fez ficar Não ficou numa saia justa. Isso, saia justa. Mas se a gente mudar um pouco, acho que a gente consegue mudar os outros aspectos. É difícil, vou falar que mano. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Tranquilo até. Aí, tá gravando. Cristal, quero puxar o gancho com o que a gente estava falando. Já existe atletas que se dedicam inteiramente ao 3x3? Sim. Já? No masculino, sim. No feminino também, mas ainda tem esse paradigma, eu não sei se é paradigma, mas talvez dificuldade de mudar essa mentalidade, de focar todo dia um pouquinho, mesmo que seja difícil, separar um tempo do dia, assim, agora eu preciso... Agora, desse horário até esse horário, eu vou separar para ir para academia, ou eu vou investir num treinador, em um preparador físico. Cada dia a gente vai colocando uma sementinha, sabe? É óbvio que, cara, eu não tenho dinheiro, é difícil, a gente sabe tudo isso, mas se a gente guardar R$10 todo dia, se a gente tiver, ou, enfim, guardar um dinheiro que você acredita que vai dar para investir naquilo que você quer, naquilo que você sonha, naquilo que você colocou como meta, eu acho que vale a pena. Então, o masculino tem um pouco mais de facilidade, vamos dizer assim. Aqui em São Paulo tem o São Paulo DC, tem alguns outros times, por exemplo, agora eu montei o meu time, o Step Zero,
E os meninos, assim, cara, a gente também não tem dinheiro, a gente não tem nada, a gente montou um time, assim, para tentar jogar o CBC, só que aí parou tudo, a gente ia fazer tentar fazer parceria com algum clube, mas aí parou tudo, a gente não conseguiu. E os meninos, é aquilo que eu falei antes da gente começar a gravação, precisa fazer o teste do Covid, não tem dinheiro, vamos fazer o que a gente pode fazer para conseguir esse dinheiro. Hoje, agora mesmo, antes de falar com vocês, o menino mandou assim, Cristal, eu fiz uns bicos aqui, olha o jeito que ele falou, mano, achei maravilhoso, eu fiz uns bicos aqui para conseguir investir nisso aí, a gente vai com tudo, sabe? Eu acho que esse jeito que ele falou me cativa tanto, sabe? É natural, né? Pô, e é maravilhoso. Então, o basquete, assim, tem alguns atletas que estão se dedicando bastante para a modalidade, porque a gente sabe que é diferente. E o nosso país é clubista, vamos dizer assim, né? Os esportes vêm muito do clube, então fica meio difícil, sabe? Romper algumas barreiras, mostrar para os clubes que o basquete 3x3 não é basquete de rua, né? E Existe óbvio que veio do basquete de rua, mas a gente não é pelada. Não é pelada, vamos dizer assim. Exatamente. Existe esse preconceito, né? Dentro do basquete mesmo, as pessoas enxergam o 3x3 como esporte peladeiro, né? Muita gente fala isso e erroneamente, né? Não faz sentido. Eu ouvi até falar um treinador aí, que eu nem sei o nome dele, mas me falaram que ele falou que o basquete 3x3 é para burro. Aí eu falei, maluco, como que o cara fala uma coisa dessa? Sabe? Tipo, não é? Basquete 3x3 coloca um menino, uma menina do basquete 5 contra 5 para jogar basquete 3x3, só fala a regra para eles. Ó, você vai sair assim, assim, assim e joga. E coloca um time do basquete 3x3, por mais que não seja o alto nível, vamos dizer assim, para jogar contra eles. Assim, é óbvio que, tecnicamente, talvez o cara que joga 5 contra 5 vai ter um pouco mais de paciência e recurso, mas a gente só sabe que tem 12 segundos de ataque. Então, eles vão se perder muito nisso aí também, porque eu sei, eu já fiz essa experiência. E os meninos do 3x3, chuta, remessa, bate pra dentro, infiltra, corta a luz, backdoor, e é muito rápido. E o 5 contra 5 tá lá pensando como criar a jogada para fazer um backdoor, sabe? E eu já vi alguns meninos chegam para mim e falam assim, do 5 contra 5 mesmo. Pô, Cristal, outro dia eu fui me aventurar ali, jogar com os meninos, caramba, passei mal. Passei mal, porque é muito rápido. Eu achei que eu tinha que bater o fundo bola, mas não tinha fundo bola. Eu falei, mano, você tá vendo? Eu já vi isso também. É engraçado, cara. Eu acho assim, engraçado, porque quando eu vi, era um menino que tinha esse pensamento que 3x3 era fácil. Ele falou, 3x3 é fácil, pô. Pra mim é tranquilo. Pega a bola, mete a bola e chuta. Ele não recebeu uma bola. Ele bateu lateral. E quando recebeu, a defesa já estava no cangote dele, né? Não, ele literalmente não recebeu, porque ele não conseguia se desmarcar, entendeu? Ele está acostumado a alguém fazer um bloqueio para ele, aí ele sai, dá a volta na quadra, com 24 segundos que ele tem. E aí, para o basquete 3x3, a gente precisa ter um maior leque, não só de recursos, mas de criar o seu próprio espaço com bola e sem bola. Isso. Então, precisa ter uma leitura, cara. Precisa ter uma leitura de todas as ações. E como o espaço é reduzido, você consegue ampliar um pouquinho sua leitura ali, né? E é treinável. Então, assim, depois que você coloca numa situação todos os dias repetindo a movimentação, vivenciando algumas informações, na hora do jogo vai sair naturalmente, vai sair com mais dinamismo, vai sair com bem compacto, todo mundo sabe para onde vai, como corre. E até para dar um exemplo, esses dias eu estava conversando com um menino que eu treino, o Vitor, vou até citar o nome dele, porque, mano, esse moleque é sensacional, eu adoro ele. Ele falou assim, Cristal, como que os caras pensam? Eu tô aqui com a bola, os caras estão pensando lá do outro lado, já tá saindo um corta-luz no back pick, ou no flare, e eu tô com a bola. Ele tava assistindo o jogo do ai, caraca, o nome do Sun Bullet, como chama o time deles? No Upside.
Como que eu vou esquecer um time do Nova Side, cara? E aí eu dei uma tarefa para ele. Eu falei assim, ó, como ele tem um problema de leituras, aí eu falei, ó, leituras ofensivas. Você vai pegar um time e vai ver todas as bolas que saírem no flare. Só flare. E como foi, enfim, como que eles tiveram... Eu passei algumas tarefas em relação a isso. Depois você vai ver todas as bolas que saíram um backdoor. Todas as bolas que foi um contra-ataque, como que o cara se posicionou, como ele teve a leitura para receber um corta-luz do lance livre ou do baixo do semicírculo. E aí fui falando isso para ele pegou todos os... Ele me ajudou até organizar alguns vídeos para eu dar treino, sabia, mano? Eu achei muito legal. Porque, assim, além dele estudar, ele capturou todas as imagens que ele achou lá e mandou para mim, porque eu tinha que fazer esse material aí para fazer a videoaula da NB, para poder gravar. Ele realmente se interessa. Exatamente. Isso aí já é isso é um exemplo de mudar a cultura. Sim. Sabe? Exatamente. Perfeito. Então, é isso. Quando você falou dessa mudança da mentalidade e os investimentos, agora a gente puxa para o outro lado da Cristal Rocha. E você também tem um curso nos Estados Unidos, lógico que não só isso te qualificaria, né? Toda a sua trajetória já te qualifica para os treinos personalizados, mas é algo que está crescendo mais hoje, né? E você já está nessa há um tempinho. E como é que foi para você sair de como jogadora para ser treinadora individualizada, personalizado? Como que foi para você essa organização dos treinos de cada um? Sim. É bem legal, assim, eu vou falar primeiro, nem vou falar do curso ainda, vou falar um pouco depois, mas eu levava isso paralelamente como atleta, então eu me organizava, cara, você tinha que ver como que era a minha agenda, eu me organizava, encaixava todos os horários para eu conseguir treinar e dar os treinos ainda, então basicamente eu treinava o dia inteiro, se você for um treino individualizado, você corre, muda de direção, você tem que fazer as coisas. Então, eu organizava a minha agenda como atleta e depois dava os treinos. Normalmente, eu treinava de manhã, não dava treino para ninguém de manhã e só dava treino à tarde. Porque a maioria dos meninos que treinam comigo estudam de manhã. E normalmente, eles treinam 3 vezes no clube, principalmente quem joga no Paulistano, Sub-15, quem joga no Corinthians, Sub-15, Sub-16, eles treinam só 3 vezes por semana. Os meninos que jogam no Espéria também. Então, eles, nos dias que eles não tinham treino, eles investiram o tempo e o dinheiro deles em um treino especializado. E aí eu via que, assim, eu poderia ajudar esses atletas a construir melhorar o basquete deles, né? Vamos dizer assim, melhorar o basquete deles. E vendo isso, eu falei, caramba, eu não posso ser uma coisa muito simples. O que eles fazem lá no basquete, lá no treino, lá no clube, eu não posso copiar alguns exercícios e fazer igual. É óbvio que tem alguns que são, mas eu acreditava sempre que eu tinha que ter algo inovador. E vendo isso, eu falei, vou procurar algum treinador especializado em treinos de fundamentos, de habilidades, de skills, mais especializado nos Estados Unidos, porque eles têm muito esse poder de melhorar a qualidade dos movimentos, de criatividade, de recursos, enfim, não é só, quando a gente classifica o termo skills e traduz ele como habilidades, não é só o fato de driblar a bola, que muita gente pensa, a Cristal é treino de handles. A Cristal não é treino de handles, a Cristal é treino de handles, de arremesso, de step back, de side step, de passe, de criar, de situações, eu chamo de game situations, que é, né, jogos, situações de jogo, só que aí eu parto do princípio que alguns atletas chegavam em mim e falavam assim, eu preciso melhorar minha bola de 3 pontos, eu preciso melhorar o meu arremesso de 2, eu preciso melhorar meu DPJ, Cara, ok, nós vamos melhorar, mas o que a gente precisa melhorar antes disso, para que o processo final, né,
melhorar percentuais de arremesso, seja eficiente. Tem várias outras coisas antes que precisam ser melhoradas. Talvez o seu drible não está muito bom para pegar a transição do seu drible e ajustar para o arremesso. O DPJ precisa disso, sai do drible. Uhum. Talvez com um arremesso em deslocamento sem drible, você não está abaixando o suficiente para pegar a bola, encaixe embaixo da bola, para fazer a curva, ou para entrar, para fazer a curva e o seguidor está nas suas costas, você ainda conseguir criar o espaço. E assim vai. Então, assim, são vários fatores que vão influenciar no seu arremesso de 2, de 3, enfim. E aí eu vi que não tinha muito treinador que tinha um olhar para isso, para os detalhes, sabe? Uhum. E aí eu comecei a construir isso no meu método, sabe? E aí fui buscar o Lancaster, porque para mim ele é muito referência. Tem outros treinadores que eu adoro também, mas o Mika Lancaster, não sei se é assim que pronuncia, eu sempre pronuncio errado, mas eu acho que é assim. Você que fala inglês aí, Gustavo. Eu também falo, mas você é mais top, né, cara? O cara tá ferrado, que eu vou falar o nome dele tudo torto aqui. E aí eu busquei fazer a mentoria dele, né? O curso dele, a certificação. Eu fiz online, foi bem difícil, porque estava tudo em inglês, né? Naquela época foi em 2015, acho que foi, 2016, por aí. Uhum. Eu fiz um investimento, eu falo que é sempre investimento, não foi barato, foi bem caro, em dólar ainda. Mas eu sabia que ia valer a pena, sabe? Então, aí eu comecei a estudar, eu tive a ajuda do Pedro, que é um atleta que hoje ele joga no Mogi, mas na época ele estava jogando nos Estados Unidos, ele fala inglês fluentemente. E eu falei, Pedro, vou na sua casa um dia que você estiver de férias e você vai me ajudar. Ele me ajudou, porque tinha que responder, tinha que fazer uma prova teórica e depois uma prova prática, que você tinha que mandar um vídeo de 15 minutos mostrando alguns elementos que você aprendeu no curso, aplicando. E é óbvio que eu usei o do Pedro, né? Porque eu já treinei ele já me ajudou. E aí a gente gravou o vídeo e mandou, aí eles me deram a certificação. E só passa. E se você não passar, se ele achar que você não está apto, ele não te dá, você gastou dinheiro à toa. É igual tirar visto. É difícil, hein? Porque você está usando o nome na Impossible Training, né? Então ele não vai dar para qualquer um, sabe? Tipo, no Brasil, se eu não me engano, pelo que eu vejo lá na plataforma, eu sou a única que sou certificada pelo Mika Lancaster, Impossible Training. E aí foi aí que eu comecei a construir, aí depois eu fui fazendo outros cursos, depois eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um curso no PGC Basketball Camp, que é um dos maiores camps de basquete que tem nos Estados Unidos. Se você olhar no mapa lá, eles estão em todo quanto é lugar. Estados, né? E aí foi quando eu fui para os Estados Unidos visitar o Pedro, fui treinar ele lá, porque na cidade que ele morava não tinha muitos treinadores Por mais que nos Estados Unidos a gente fala, como não tem, mas lá na cidade que ele morava não tinha um treinador especialista, porque a cidade era muito pequena. Entendi. E aí juntou tudo, né, que eu já queria ir para lá, ele também quis me levar, e aí eu fui. E aí participei ainda do camp que ele ia treinar, ele também ia participar do camp e eu participei como treinadora. Aí aprendi muitas coisas, mano, é muito legal. Por mais que sejam muitas coisas repetitivas, mas a gente sempre pega alguma coisinha ou outra e você vai construindo a sua própria metodologia, o seu próprio método de treino, enfim. E você teve uma visão diferente do que você tinha dos Estados Unidos? Você falou assim, realmente os caras merecem estar em outro nível, em outro patamar? Ou você falou assim, cara, dá para fazer, né? Tipo, dá para chegar. Qual que foi o sentimento depois do curso, depois da sua ida lá? Dá para ver que a primeira coisa que eu vi é que eles têm uma mentalidade diferente, né, em relação ao basquete. Por exemplo, lá no curso do PGC, como que era a rotina? Vou contar para vocês aqui.
Eles acordavam cedo e ia para aula teórica. Né? Primeiro, que o brasileiro odeia aula teórica. Né? Até na faculdade. E aí eles ganhavam um kit, tinha caderno, tinha caneta, tinha aqueles e-books grandão de quadra que eles tinham que fazer, enfim, eles ganhavam, e eles iam com a maior felicidade de manhã estudar teoria. Eu vi aquilo, eu falei, maluco, que doideira, que legal, que maneiro. E não era só assim, eu não vi vou te falar, não vi nenhum atleta dormindo, tipo assim, na cama. Tipo, na cama não, na cadeira, tipo, olhando, não vi. Todos anotando, tipo, concentrados naquilo que eles queriam. Sim. Muito, muito. E anotando tudo que o treinador estava falando. E o treinador trazia WNBA e NBA como exemplo. Às vezes alguns vídeos de college, mas era muito difícil. Eles traziam mais de WNBA e NBA. O que eles iam trabalhar na quadra, eles traziam no vídeo, para eles irem mentalizando aqueles movimentos. Então, achei muito legal, assim, sabe? Tipo, e aí depois eles iam para a quadra, tinha um aquecimento que eles ensinaram no primeiro dia só, depois eles tinham que chegar antes e fazer sozinhos, que duravam em média 15 minutos. Aquecimento técnico e junto com aquecimento, assim, global, geral. Uhum. E aí depois começava o treino. Aí começava o treino, eles montavam várias coisas assim, eles trabalhavam bastante coisa de habilidades individuais primeiro, depois iam colocando no contexto de jogo, mas só que, como que eu posso dizer, em boxe, tipo, como que eu posso dizer, não é em boxe, é fragmentado. Uhum. Tipo, eles colocavam, já tô gringa, boxe. Fragmentado. Então, assim, vamos trabalhar filtração com um passe a mais. Aí eles faziam uma infiltração muito agressiva e um passe a mais para o chute. Uhum. Enfim, não é igual a gente faz aqui, cara. Não é. É o mesmo exercício, só que com uma intensidade entre aspas, tá? Porque, né, intenso, a gente aprendeu lá no curso, mas com uma agressividade, assim, cara, é surreal. Eles pensam toda hora que eles estão jogando. Não é um exercício de arremesso que fica lá paradinho chutando. Tem isso também de vez em quando e tal. Uhum. Mas eles estão pensando sempre no jogo. Isso para mim foi bem legal. Que assim, eu tô tentando colocar essa cultura aqui com os atletas que eu treino. Sabe? Pensa no jogo, que você vai. Quando você tiver essa situação, você não vai fazer fraco, você já vai estar explosivo, você já vai estar preparado para poder aplicar. O fazer por fazer não se aplica mais, né? Acho que nenhum esporte hoje, realmente. Quando você chegou para o Brasil de novo para aplicar esse conhecimento, você sentiu alguma resistência dos clubes, dos treinadores das equipes, ou foram sempre tranquilos? Porque você falou, às vezes não resistência, mas um pensamento que você falou, Cristal dá treino de drible. Ou então tem gente que fala assim, não, Cristal é treinadora técnica, então aí já associar, não, se a técnica é só mecanicista. Você sentiu isso de algum clube, de alguém que está ligado à equipe dos seus atletas, ou nunca teve esse problema? Não, nunca tive problema. Até porque, assim, como a maioria dos atletas são menores, os pais, né, falam, não, você vai fazer e pronto, sabe? Eu quero que meu filho melhore, ele sabe da... E eu nunca, pelo menos até onde eu sei, nenhum treinador criticou o meu trabalho, assim, sabe? Que viu que eles evoluíram em alguma coisa. Porque não é só tecnicismo, né? Não é só repetição. Envolve... É óbvio que quando eu publico algumas coisas no Instagram, parece muito que eu estou publicando só tecnicismo ou repetição, mas eu não vou mostrar todo o meu trabalho no Instagram, né? Tipo, a gente, às vezes a gente tira algumas conclusões, não pode tirar as conclusões só por um treino, assim, sabe? Tipo, que a gente posta. Só por alguma informação. É óbvio que tem bastante coisas que eu coloco para os atletas raciocinarem, porque o jogo precisa de raciocinar, mudar a tomada de decisão, e, enfim.
mas eu vejo que a maioria dos atletas no Brasil, eles sabem o que eles têm que fazer, mas por conta da imaturidade, vamos dizer assim, motora, se é que existe imaturidade motora, acho que existe, eles não conseguem aplicar com muita eficiência o processo até o final. Eles acabam perdendo a bola ou, sei lá, parando no meio do caminho, se for um trabalho da bola do lado oposto, porque eles não estão preparados, eles, entre aspas, não estão capazes de aplicar alguma ação com habilidade motora tão eficaz. Sim. E a habilidade motora não é só na parte de repetição, né? A gente pode ir variando isso numa sessão de treino. Perfeito. A gente tem que quebrar essa ideia de que a técnica você só ensina da pura técnica, né? Da repetição, do mecanicismo. E eu acho que o que você falou é uma das coisas mais importantes que hoje está esquecido, não principalmente por treinadores de equipe, né? Não só treinamento personalizado, que é ensinar o que fazer, quando fazer, por que fazer, como fazer. Então, eu sei fazer o movimento X, mas na hora do jogo eu esqueço como é que ele é, porque na hora do treino eu só faço sozinho, não tem ninguém me pressionando. É tudo aquilo que você falou, que você sentiu a diferença lá no camp. Então, isso provavelmente vai ser o que mais vai ficar puxado aí para você melhorar neles, né? Você sente dos atletas mais velhos, no caso, você sente essa dificuldade ainda de quem está chegando para você agora, em relação a quem já treina com você há o tempo? Tipo, Sim. puxa, sente? Quem treina comigo há 2, 3 anos, eles já entendem as progressões, porque, como, onde, e quem chega agora, pô, mas isso eu não faço no jogo, por que eu tenho que fazer, sabe? Por que eu tenho que infiltrar com uma bola na mão e usar a outra e finalizar a outra, sabe? Aí eu tenho que explicar, cara, no jogo não tem, mas no jogo vai ter o contato, você precisa ter equilíbrio, você precisa continuar o movimento, sem perder o equilíbrio, sem perder a ação, a finalização, e aí vai. E igual, eu dei um treino para um menino, pro Bernardo, e aí eu usei o tapete de footwork, porque Sim. na minha avaliação, assim, inicial, eu vi que ele não conseguia, agora ele está bem melhor, variar o ritmo e mudar a direção. Ele fazia tudo rápido, ou tudo muito lento. E aí eu usei... Ih, vai tocar, porque tocou aqui. E aí eu usei... Desculpa, gente. E aí eu usei o tapete de footwork e dei tomadas de decisão. Então, eu levantava um braço e aí, de repente, eu levantava o outro. Então, ele tinha que variar a saída aberta, que eu estava trabalhando naquele contexto. E quando ele mudar a direção, ele tinha que mudar em between the legs, por baixo da perna. E eu não avisei ele que eu ia fazer isso. No primeiro momento, eu não avisei. Que eu queria ver se ele estava esperto, para ver Bugou, se ele estava né? concentrado. E aí, as primeiras eu fui só um bracinho, só levantando um braço, aí ele estava de boa. Mas quando eu coloquei na segunda vez que eu fiz isso, eu levantei um braço lateral e depois levantei o outro braço rápido, ele meio que bugou, vamos dizer assim. Aí ele, nossa, eu não esperava. Eu falei, agora começa a contextualizar isso. Porque na hora do jogo, se a defesa te fechar e você ter que mudar a direção e variar o ritmo, vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer isso que você fez agora, entre aspas. Você vai perder o controle da bola e não vai ter agilidade dos pés. E por fim, não vai conseguir ter a ação final, que seria infiltração, ou, enfim, um passo para fora, ou um arremesso rápido, enfim. E aí ele começou a contextualizar mais, assim, no começo foi um pouquinho mais difícil, mas depois ele começou a entender o processo. Entendi. Essa que é a beleza do basquete, né? O jogo totalmente imprevisível.
né? Você nunca sabe como é que vai ser, para qual lado que vão te jogar, quem vai fechar quem. Então, para mim, isso que é o melhor. Se não, joga boliche, né? Não adianta E saber agora eu tô, fazer e o agora eu gesto, tô, né? Tem que exatamente, saber só usar. fazer. É. É. Eu agora estou dando treino para a Damires. Hoje foi o terceiro treino dela. E é assim, cara, é bem legal assim, porque, meu, alto nível alto, sabe? Tipo, Maior que tem, né? WNBA, seleção brasileira, já jogou mundial, enfim. Assim, aí eu comecei a contextualizar algumas coisinhas assim, que eu acredito que se anexar ao jogo dela vai ficar bem, bem legal, assim. E ela mesma hoje falou assim para mim, Cristal, eu quero voltar diferente para W, quero voltar com um poder ofensivo melhor. Falei, cara, a gente vai fazer isso, a gente vai, é para isso. Aí ela até me mostrou, eu queria melhorar isso aqui. Aí ela me mostrou lá, eu falei, não, a gente vai fazer isso aí. Era uma das coisas que eu estava planejando já. E é isso, assim, é bem legal, assim, hoje eu até comentei com meu marido, caramba, a Damires erra muito pouco, é muito bom, assim, sabe, tipo, dar treino para ela, não que para os outros não seja bom, é também, mas ela erra muito pouco, e, e eu gosto de ver o processo, e eu comecei a dar alguns exercícios difíceis para ela, vamos dizer, entre aspas, principalmente de encaixe dos pés para o arremesso. Eu comecei a variar, não fazer só aquele que a gente chama de rope step, que é 1, 2, 1, 2, né? De cair com os dois pés. Comecei a variar com um giro, com voltar os pés e controlar o corpo para processar a transferência de energia para o arremesso. E tinha hora que ela não conseguia ter equilíbrio para processar. Ou saía curto, ou dava bico, aí depois eu falei, concentra, entra um pouquinho mais, com o quadril mais baixo que você vai conseguir transferir mais rápido e vai começar a acertar. Eu falei só isso, mano, a mulher acertou muitas bolas. E muito legal, eu tô adorando, assim, foi a primeira mulher, assim, de alto nível, não, tem outras que vieram também, mas, assim, alto nível de WNBA que eu tô treinando. Tem as meninas que jogam na seleção, né, a Laís, a Tainá, a Ramona, que treinou comigo, e a Clarissa treinou um treino comigo também, e tá sendo legal. Não, bacana. Acaba te evoluindo muito como treinadora também, né? Você pegar um nível diferente desse. Bem legal mesmo. Com certeza, com certeza. Ô, Cristal, vamos encaminhar para encerrar aqui. Nós Mas temos. já, cara? Aí já. Passou rápido. Não, mas ainda vai. Ainda tem papo. Só encaminhando para encerrar, calma. Vai. Nós temos aqui, a gente está no nosso Instagram, todo mundo seguindo a gente lá, BasqueteCast. O Vitor Martins, tá? Ele fez uma pergunta aqui, que ele quer saber se na sua trajetória no basquete você chegou a ter algum problema ou discriminação por ser mulher jogando, e ele colocou entre parênteses, por ser mulher jogando, que joga melhor do que muito homem por aí. Você Pegou teve? pesado ele. Acho que não, hein? Mas você teve Cara, alguma história, alguma coisa que você pegou, passou, fala, pô, desnecessário isso, né? Infelizmente, a gente já sabe que existe tive. muito, né, o machismo no basquete, mas conta aí. Ainda tem, né, cara? Agora, como treinadora, ainda tem, né? Alguns atletas, não vou citar nomes, mas me procuraram algumas vezes. E aí, de última hora, não, Cristal, então surgiu um problema aqui, vou ter que Aham. desmarcar o treino, sabe? Mas, enfim, acontece. Mas, acontece não, né? Não poderia acontecer, mas já que aconteceu, né? Não podemos Mas, normalizar, né? Mas sempre tem aquelas, é igual assim, a gente está falando muito sobre as brincadeiras de racismo que as pessoas fazem, que eu acho que é muito doideira isso, né, que não existe isso. Discriminação de gêneros também, até discriminação, vamos dizer assim, de homossexual e tudo mais, a gente também não, sabe? E também tem a questão a Cristal tá num nicho, vamos dizer assim,
que é na maioria homem, então é complicado. Mas a gente está tentando quebrar as barreiras aí. É legal quando a gente ouve assim, pô, algum treinador falar, cara, você é referência nisso. Já recebi várias mensagens assim no Instagram. E, cara, e ver um treinador falando, é muito legal, muito legal. E como atleta já, assim, Cristal, baixinha, jogando entre homens, onde ela quer, vai, principalmente quando vai em parque, né? Vai pra cozinha, seu lugar na cozinha. Hoje não falam mais isso, mas quando ninguém me conhecia, tinha essas piadinhas, assim, tinha. E tem gente que faz até hoje, né? O pior de tudo. É. Acho que é o mais triste. Enfim. Seguindo, então. Quando você falou da mentalidade, principalmente de jovens atletas e tal, o Serjão, quando veio aqui, nosso amigo, ele comentou muito da diferença entre ser jogador e ser atleta. Se você tivesse que dar recado para a molecada, para as meninas, para os meninos que estão começando agora, qual que seria? Como que eu quero, meu sonho é chegar onde a Cristal Rocha chegou. O que eu posso fazer? Sim, aí tem que ter uma mentalidade de atleta, não de jogador. Porque, cara, todos os dias a gente tem que pensar, igual eu falei antes, como se fosse a bola do jogo, sabe? Acordar cedo, vou para a escola também, sabe? Ir bem nos estudos, porque os estudos vão te dar uma habilidade intelectual para você jogar basquete, né? Então, e o jogador não, o jogador ele acorda a hora que ele quiser, come mal, não estuda, e o atleta não, né? O atleta precisa mudar, né? Romper essa barreira do jogador, agora eu tô como jogador, mas eu quero começar a ser atleta, e eu venho falando muito isso para os meninos, sabe? O Vitor, vou citar ele de novo, ele era jogador antes, agora ele mudou a mentalidade dele, cara, ele quer, por mais que talvez a gente não sabe do futuro, a gente não sabe se a gente, não sei, a gente não sabe se a gente vai chegar onde a gente vai, mas a gente tenta porque a oportunidade a gente tem que estar preparado. E ele mudou. Hoje, o menino, cara, ele de família humilde, não tem recurso nenhum para dar um exemplo assim, tipo de que a desculpa é sempre que não tem dinheiro, sabe? Ele tem assim o suficiente para ele viver, vamos dizer assim. Mas o menino tão assim, gosta tanto daquilo que faz. Hoje ele tem um preparador físico, uma preparadora física, né? Que é a Grazi. Tudo bem, que, né, minha amiga, só que ele que foi atrás, não fui eu que. Eu falei, Grazi, vai entrar um menino em contato com você e tal, ele assim, ele que foi atrás. Ele consegue se ajustar para ter os tênis que ele quer, então ele vai vender alguma coisa, ele vai trabalhar, enfim. Só que, paralelamente, ele treina, ele acorda cedo. Cara, ele mora numa cidade longe daqui, perto do meu bairro. Quando eu falo, Vitor, você vai treinar às 8 hoje. Ele acorda 5 horas da manhã. Então, assim, mudou a mentalidade. É isso que eu falo, sabe? Tipo. Então, basicamente é isso. Você é atleta ou você é jogador, né? Jogador é aquele que brinca de final de semana ou vai no parque de vez em quando. Esse é jogador. Mas é aquele que tem mentalidade de atleta, ele precisa mudar a chavinha, vamos dizer assim. Voltando ao que você falou lá no início, você tem essa mentalidade desde muito nova, né? Que você disse que teria essa concepção de que não moraria com seus pais, que moraria em república. Então, sim, acho que para você isso já é muito claro desde muito cedo, né? Com certeza, com certeza. Eu mudei a chavinha, ou se é que eu já estava na chavinha certa. Desde criança. Eu acordava cedo.
eu morava num sítio, só para vocês terem uma ideia. E no meu sítio, para atravessar para o outro lado, para eu ir para a cidade, o sítio era dentro da cidade, só que tinha um riozinho. E quando estava chovendo, eu só tinha um tênis. Quando estava chovendo, eu falava, caraca, como que eu vou para Jundu, que é onde eu fazia basquete? O rio tá largo. Eu falava assim, o rio tá largo, tinha chovido, então ele tava mais largo. E agora? Meu tênis, como que eu vou fazer? Eu atravessava às vezes de chinelo, com a meia no saquinho e tênis no saquinho, para ir para Jundu. E eu acordava 6 horas da manhã. Eu tinha 8 para 9 anos. Minha mãe me deixava, ela, vai. Chegava do outro lado, secava o pé, enxugava, colocava meia, colocava o tênis e ia pegar um ônibus. Só que para chegar do outro lado tinha muito barro ainda, né? Porque aí eu pedia pro vizinho a torneira para passar água no meu pé, que tinha barro, e aí ia pro jogo, ia pro treino, com 9, 8 anos. Então, assim, a mentalidade, não sei, eu acho que eu sou meio maluca, né, cara? Desde criança. Eu acho que você nasceu com a chavinha. Nasceu preparado. Desde criança. E eu tento passar isso para os meninos, sabe? Eu não conto todas as minhas histórias assim para os meninos e para as meninas, né? Mas quando eles dão uma brecha, eu sempre falo assim, cara, onde você quer chegar, sabe? Qual que é o seu objetivo? Será que você está fazendo de uma maneira lógica para poder alcançar essa meta que você colocou? Escreve num papel, sabe? Então, é isso. Vamos abrir outra, rapidinho. E aí eu já mando o link, galera. Ah, abri outro link. Ah, tá bom. Abri outro. Porque tem um minuto. Eu achei que era, vamos abrir outra pergunta. Eu falei, olhei 1 minuto e 15, não vai dar tempo. Dá tempo de perguntar. Abre aí. Já mando. Cristal, e seguindo essa mentalidade aí, que você comentou, você falou rápido aí da Damires e tal, durante a pandemia você teve experiências remotas, né, com algumas atletas também. E como é que foi para você fazer esse treino de maneira remota, mesmo com pessoas de um nível tão alto assim como você falou da Ramona e tal? Na pandemia, agora durante a pandemia, a gente organizou alguns treinos virtuais, vamos dizer, remotos, e treinar essas meninas, como eu assisto muitos jogos delas, e aí eu sempre vejo que falta alguma coisinha. Pô, se ela tivesse esse recurso aqui a mais, ela conseguiria ajustar, conseguiria criar um pouco mais de espaço, criar outras situações. E aí eu fui analisando e aí eu criei uma dinâmica, vamos dizer assim, para que elas pudessem estar ali ativas comigo a todo tempo. Então, coloquei algumas cores, alguns números, palma, algumas coisas de repetição também, porque às vezes não estava muito ajustado, então, na minha opinião, não adiantava colocar tomada de decisão, porque, cara, a bola ia bater no pé, na cabeça, no joelho. Eu acredito muito nessa teoria. Primeiro ajustar o gesto, depois colocar informações para ela conseguir variar as ações. E foi uma experiência legal. No primeiro treino, assim, cara, as meninas... Primeiro treinei a Tainá. Na verdade, o primeiro treinei a Laís. E a Laís eu conheço ela desde os 12, 11 anos. Então, foi mais tranquilo, que a gente até tem uma amizade assim e tudo mais. Eu vi ela crescer. Tô velha, falando essa frase. Tô velha. E ela já me conhece. Então, com ela, pô, Cris, isso é muito maneiro, isso é muito legal. Falei, quando eu coloquei alguns exercícios para ela ganhar espaço, mas não com menos drible. Na verdade, com um drible, flutuar o drible e ter uma reação. E aí essa reação eu colocava números na tela, ou colocava só era sonoro, enfim. E ela achou
legal. E eu falei assim, olha, não pensa só que é uma tarefa, não fique pensando que é só, como que eu posso, um educativo. Pensa numa situação de jogo e um lugar da quadra que você pode aplicar isso. E eu sempre falo isso para elas, porque senão fica uma tarefa aleatória, sabe? Sim. E aí ela, não, aqui eu posso fazer da zona morta, não, aqui eu posso fazer quando eu colocar a bola no pivô e receber um handoff, e assim vai. E ela achou bem legal, assim, a gente fez, acho que 2 treinos, depois já começou a voltar os treinos dela virtual, em relação à preparação física, lá no clube, ela joga em Santo André, e aí a gente não conseguiu mais fazer. Mas a Tainá ficou mais tempo, porque a Tainá estava sem clube, e aí a gente treinou, acho que foram 2 meses, 2 vezes na semana a gente treinava, aí eu passava também, às vezes, eu gravava alguns vídeos e enviava para ela, dos exercícios que a gente fez no treino, para ela ir memorizando também, eu mesmo fazia, aqui a gente fez assim, talvez você pode aplicar assim, vou pegar alguns vídeos de algumas jogadoras que fizeram esse movimento no jogo, na W, na Euroliga, e aí você vai visualizando para você colocar a médio e longo prazo, a curto, médio e longo prazo, não sei, né, depende, colocar no seu jogo. E foi legal, assim, a experiência diferente. Elas também, como era novo, então, cara, eu falava assim, se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunte. Se vocês acharem que não tem nada a ver isso aqui que eu tô falando, me fala. Mas eu sempre perguntava, faz sentido isso para você? Não, Cristal, faz sentido. E aí elas foram evoluindo, assim. A Tainá tinha até uma dificuldade de alterar ritmos com a bola. Hesitar e depois seguir, sabe? Ela tinha essa dificuldade. Não conseguia trabalhar os pés tão bem e aí o drible não saía bom também. Porque quando você trabalha os pés de uma velocidade, o drible tem que estar em outra velocidade. E vice-versa. Quando a gente está pensando em alternar ritmos. A gente tá, não em contra-ataque que a gente vai embora. E não tem uma mudança, se não tiver ninguém na frente, você faz uma bandeja livre. Mas quando tem alguém, a gente precisa ter essa alternância de ritmo. E ela até comentou para mim, meus treinadores falam, a gente tem que mudar o ritmo, mas como? Eles nunca me davam uma variação de como, sabe? E aí ela vendo isso, ela falou, caca, agora eu entendi o como, e o porquê, e onde, sabe? E aí foi legal. Tem até um vídeo que eu publiquei dela, fazendo esse exercício de alternar ritmo. Tá em saída aberta, depois se vocês quiserem dar uma olhada aí no Instagram, saída aberta e no meio do caminho fazer uma hesitação, mudar o ritmo, fazer a defesa vir até você e depois você conseguir ainda cortar a defesa, criar um espaço e ganhar e conseguir fazer uma bandeja ou até um passe ou simplesmente voltar para trás para começar a movimentação. Então foi bem bacana. Sensacional, principalmente essa questão que você falou aí, né, do se faz sentido para você fazer o atleta entender o que ele está fazendo, né, o que ela está fazendo no caso ali, que quando que ela vai usar, aquilo que a gente já comentou aqui, né, isso é o mais importante para mim. Cristal, só te agradecer, achei, hoje é o que a gente estava conversando aqui, o papo vai fluindo, a gente vai indo, e nem se dá conta de quanto tempo passou. Então, muito obrigado pela sua participação aqui. Acho que agregou não só a mim, o Edson, todo mundo que estava presente. Valeu mesmo. Muito obrigado, Cristal. Com certeza acrescentou muito e já deixo o convite aberto para você vir de novo, porque eu tenho certeza que experiência para compartilhar você tem de sobra para compartilhar aí com a gente, dividir. Né? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Vocês são feras. Falar de basquete 3x3, falar de atletas, eu adoro, eu amo fazer isso, e é sempre bom, assim, contribuir com outros profissionais, e eu também aprendo, a gente vive aprendendo, a gente vive evoluindo, então, até esses dias eu estava dando treino para a Damiri, só para finalizar, e o treinador do Corinthians estava lá, o do adulto,
estavam todos, mas ele veio e falou assim, Cristal, eu participei de um camp na Europa, a última vez que eu fui, eu tenho uns vídeos lá bem legais desses exercícios que você tá fazendo aqui, eu já vi alguns posts seu no Instagram, de transferir o gesto, a gente estava trabalhando bastante balance, sabe? A construção, para a construção do arremesso, e o release, ó, eu tô falando bonito agora, hein? Poxa, tá internacional. E aí eu tava fazendo com a Damires. E aí é muito bacana. Eu falei, coach, com certeza, me passa. E hoje eu cobrei ele. Cheguei lá, ele falou, e aí? Eu falei, coach, lembra daquele dia lá e tal? Ele, não, Cristal, eu tô mudando agora, mas que ele mora em Bauru, né? Eu era o treinador do Bauru, que agora é do Corinthians. E aí, eles estão mudando agora, mas eu vou achar o HD e vou trazer para ti. Eu falei, demorou. Então a gente sempre está aprendendo. Claro. O grande Demetrius, ele é treinador. Eu vi o treino deles hoje, bacana pra caramba. Muito legal. E é isso, obrigada por vocês me ouvirem todo esse tempo aí. Gente, que agradece. Prazer é todo nosso. Só lembrar o Obrigado. pessoal de seguir lá no Instagram, né? Se inscrever no YouTube, que é onde os episódios saem primeiro. E esse episódio vai sair domingo às 13h15. Beleza? Show. E lá pela terça-feira ele sai no Spotify também. O Spotify tem um atraso aí, mas quem tá ouvindo agora, domingo, segunda, amanhã já vai estar no Spotify, com certeza. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Abraço. Valeu, gente. Valeu.